Alimentados pela palavra, somos fortalecidos na fé. Aprofundando na palavra de Deus, somos edificados. EBD. Educando para transformar. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Sergipe.
Nós temos aqui outra perspectiva do Evangelho segundo João, que é a perspectiva soteriológica. Nós temos aqui um texto que é conhecido por todos vocês, é o nosso texto áureo, da soteriologia, quando no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho segundo escreveu João, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que o Evangelho segundo João, ele tem essas duas perspectivas: a perspectiva apologética e a perspectiva soteriológica. Que evangelho maravilhoso! E tivemos a oportunidade de estudar várias lições. Então, para a gente recapitular aqui, antes de nós entrarmos na última lição desse trimestre, com um convidado especial que daqui a pouco eu vou revelar para os irmãos, nós temos aqui 12 lições que foram estudadas durante esse segundo trimestre na classe dos adultos. Na primeira lição, falamos sobre o Verbo de Deus que se tornou em carne, falando aqui de Jesus Cristo que tabernaculou no meio dos homens. Na lição de número 2, falamos sobre o novo nascimento, numa perspectiva da teologia ou da doutrina da regeneração, falando sobre um homem chamado Nicodemos. Na lição de número 3, falamos sobre a verdadeira adoração, mostrando a conversa que Jesus ele tem com a mulher samaritana. Na lição de número 4, o pão da vida. Na lição de número 5, falamos sobre a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Na lição de número 7, eu sou a ressurreição e a vida. Na lição de número 8, uma lição de humildade. Na lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Na lição de número 10, a promessa do Espírito Santo. Na lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Na lição de número 12, o julgamento à ressurreição. E hoje nós estaremos estudando sobre a renovação da esperança. Breno vai colocar aí agora o tema da nossa lição para os irmãos observarem. É o tema principal aqui, que é a renovação da esperança, a lição de número 13, do dia 29 de junho de 2025. Nós vamos estudar essa lição maravilhosa. Já vimos o Jesus que é ensinador, que ensinava os seus discípulos. Já vimos um Jesus também que é intercessor pelos seus discípulos. Já vimos um Jesus que se apresenta como o Consolador. E agora vamos ver o Jesus ressurreto, aquele que traz a esperança para aqueles que estão tristes. E hoje eu tenho a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios, na nossa escola bíblica dominical, aquele que é um dos que disponibilizam esse momento para vocês, o nosso co-pastor do Templo Central, pastor Fábio Pinheiro. A paz do Senhor, pastor Fábio, seja bem-vindo à nossa EBD Online. Paz do Senhor, presbítero Marcos, que Deus abençoe a sua vida, presbítero Marcos Paulo, que também é nosso superintendente aqui da escola dominical e a nossa referência aqui na capital e no estado, quando se trata de escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, é um prazer estar aqui, também cumprimentar você que está nos assistindo, também aqueles que estão assistindo ao vivo e que vão assistir sob demanda, né? O programa fica gravado e já quero aqui saudar você com a paz do Senhor. Muito bem, muito obrigado, pastor, por disponibilizar o tempo. Pastor Fábio tem muitos afazeres. Ser pastor do Templo Central é muito corrido, né? Você tem muita coisa para fazer, muita demanda. Mas o pastor Fábio hoje, nesse momento, nos dá a honra de estar aqui conosco, falando um pouquinho sobre essa lição. Muito obrigado, pastor Fábio Pinheiro. Com certeza daqui a pouco os irmãos irão ouvir aqui o ensino da palavra através do nosso pastor, que com certeza Deus vai falar com você. Nesse momento, você que conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, você pode enviar o link dessa live, desse culto que nós estamos realizando agora aqui, esse momento da EBD Online. Lembrando que esse momento não substitui a nossa aula presencial. A aula presencial, irmãos, é maravilhosa. Hoje eu fui abordado por uma das nossas irmãs aqui do Templo Central, que ela disse que está amando demais a nossa dinâmica aqui do Templo Central da Escola Bíblica, porque tem um momento onde o aluno pode tirar suas dúvidas com o seu professor. Então, esse momento aqui é um momento onde nós estamos disponibilizando para aquele que não tem tempo de estar aqui na EBD por causa de trabalho, né? Mas se você pode
vir aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, no estado de Sergipe, para participar da nossa aula de Escola Bíblica Dominical, no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, ou então em qualquer uma das nossas congregações aqui da nossa capital e do nosso interior do estado também. Existem algumas escolas bíblicas que não são exibidas no domingo, não são feitas no domingo por causa da feira, mas são no sábado ou na semana. Procure uma congregação mais próxima de vocês aí, para que vocês possam aprender da palavra de Deus. Lembrando que amanhã nós temos o programa EBD em Foco, e amanhã o EBD em Foco às 17 horas aqui nesse mesmo canal é uma lição maravilhosa. Nós iremos fazer uma EBD em Foco especial falando sobre a síntese de todas as lições que serão trabalhadas no terceiro trimestre. Então você que é professor de escola bíblica e você que quer entender quais são as lições que serão estudadas, você jovem, adolescente, vocês podem amanhã sintonizar nesse mesmo canal às 17 horas, onde nós estaremos falando não somente das lições, mas também falando para você como você prepara a sua aula de escola bíblica dominical, amém? Então, antes de nós começarmos, vamos ler primeiro aqui o nosso texto áureo. E para ler o nosso texto áureo, eu convido o nosso pastor Fábio Pinheiro. Ele vai fazer a leitura do texto áureo. Queridos, hoje, como já foi dito aqui, lição de número 13, a última lição do trimestre, e o título da lição é Renovação da Esperança. A nossa lição de hoje ela é baseada no texto em João, capítulo 20, né? E o texto áureo também está nesse mesmo capítulo, agora no versículo 26, diz assim: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Pronto, então nós temos aqui o texto áureo. Além do texto áureo, nós temos a verdade prática. Breno vai colocar a verdade prática aí. A verdade prática diz o seguinte: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Quando Cristo ele ressuscita, logo nós acreditamos que é o ápice, né? O que vai nos dar o fôlego, a esperança de continuarmos firmes nos caminhos do Senhor. Além disso, nós temos a nossa leitura, pastor Fábio, que está em João, capítulo de número 20, versículo de número 19, depois nós vamos para o versículo de número 20, depois o versículo de número 24 ao 31. Breno vai colocar aí a referência bíblica. Você que está agora nos acompanhando, que tem sua lição, pode nos acompanhar através da sua lição, mas se vocês não tiverem sua lição, você pode aqui acompanhar a partir do versículo de número 19. Versículo de número 19, certo? Então vamos ler aqui o texto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo de número 24. No versículo de número 24 diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. Versículo de número 26. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-lhes no meio, e disse-lhe: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Versículo de número 29. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Este, porém,
foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Olha que coisa maravilhosa, pastor Fábio. Aqui mostra os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Até a lição de número 12, nós percebemos, a lição de número 11 para a lição de número 12, Jesus preparando os seus discípulos para sua partida. Os discípulos de Jesus, eles não iriam ficar só. Jesus, ele prometeu que enviaria outro Consolador, da mesma essência, da mesma substância, que é o Espírito Santo. Só que os discípulos não estavam preparados para essa partida de Jesus. Mas Jesus, ele preparou os seus discípulos através dos seus ensinos no momento que eles estavam com ele. Mas agora aqui a gente está vendo Jesus que já passou do julgamento, já morreu, já ressuscitou, e agora os discípulos estavam escondidos porque estavam com medo. E Jesus aparece e diz: Pai seja convosco. O que a gente pode, pastor? A gente percebe aqui nessa lição que fala muito sobre os medos e as incertezas da vida. Mas como a gente crê que a gente é cristão, a gente crê que Jesus está vivo, nós temos esperança que dias melhores virão. Importante, presbítero Marcos Paulo? A lição de hoje é uma lição que, obviamente, vem trazer muito esclarecimento a respeito da nossa esperança. É importante frisar aqui, como você bem falou, que a ressurreição, ela é o ápice, é o momento mais alto do cristianismo, onde nós entendemos que, se cremos na ressurreição, cremos que estamos vivendo uma vida renovada, um ambiente renovado. Fomos libertos, porque a ressurreição traz isso. É interessante cada crente, cada pessoa que serve a Deus ter isso como se fosse algo que ele carregue por toda a sua história cristã. Porque se ele acredita na ressurreição, ele entende que existe a esperança, existe um caminho que foi guardado, que está sendo preparado para nós. Então, Jesus, quando ele se apresenta aos seus discípulos, ele vem trazer, renovar essa esperança para os discípulos. É bem verdade, como você bem disse, que ali estava um ambiente de medo, incertezas, por assim dizer, preocupados. E aí Jesus aparece aos seus discípulos e vem renovar essa esperança para eles. O que nós podemos dizer é que a humanidade precisa disso, precisa. Não obstante a isso, a lição que nós estamos estudando tem duas lições aqui interessantes também, que é a lição de número 7, que fala sobre a ressurreição e a vida, a lição anterior, que fala sobre o julgamento e a ressurreição, e agora a última lição, que vem trazer essa abordagem sobre a ressurreição, ou seja, renovando a esperança. E eu quero também aplicar essa palavra ao seu coração que está nos ouvindo nesta manhã, nessa programação, que não tenha preocupação sobre as coisas que estão por vir, sobre o que vai acontecer, mas coloque no seu coração que é verdade, é real. Jesus, ele ressuscitou. E nós cremos também que aqueles que estão mortos em Cristo, um dia serão também ressuscitados primeiro e subirão aos céus. É algo que nós, como cristãos, precisamos acreditar piamente, não ter dúvidas sobre isso. Jesus, ele não está, os seus restos mortais não estão lá na tumba. Interessante que outros profetas, outros homens que criaram religiões, não vou citar nomes, quando você vai lá no sepulcro, estão os restos mortais. Mas quando vai lá no sepulcro de Jesus, está lá a placa dizendo: não está mais aqui, ressuscitou. Então é isso que nos abastece de esperança, é isso que nos enche de alegria. O cristão precisa ter isso em mente, precisa ter isso no seu coração e guardar isso piamente, guardar isso com muita força, levar adiante essa promessa e essa renovação de esperança. Você que tem dúvida, você que ainda não se estabeleceu como cristão, eu quero aplicar isso no seu coração nesta manhã. Não tenha medo, não se preocupe, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. E interessante, meu pastor, que nós vivemos uma época onde pessoas estão sendo acometidas de depressão, e a depressão, que é esse mal do século, muitas das vezes é pessoas que não têm esperança.
de dias melhores. Mas nós que acreditamos no Cristo ressurreto, no Cristo que morreu, mas ressuscitou, as pessoas dizem assim, a esperança é a última que morre. A gente já tem diferente, né, pastor? A gente diz que a nossa esperança já morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Exatamente. Nossa esperança é Jesus. E isso tem que ser dito em todo momento, presbítero Marcos Paulo, porque nós precisamos ter a ressurreição como uma base da nossa fé cristã. São coisas que para as pessoas, muitas pessoas, são coisas inacreditáveis, as pessoas não acreditam facilmente. Se chegar para alguém e dizer, olha, o nosso Cristo, ele ressuscitou. Então as pessoas elas vão criar situações, vão pensar e vão, na sua incredulidade, rejeitar essa palavra. Assim como os próprios discípulos tiveram dúvida. E aí nós temos exemplo, como você leu no textuário, como você leu na leitura bíblica em classe, os discípulos, e não foi apenas nesse episódio aqui de Tomé, se bem que Tomé foi que levou a fama toda, ele acaba sendo o incrédulo da questão, até porque foi alguém que foi citado o seu nome, mas nós vemos em outros momentos que os discípulos também, em algum momento, quando Maria Madalena, por exemplo, leva a mensagem, eles não acreditaram, os discípulos em si. Então, na época, para aqueles que estavam vivendo próximo a Cristo, talvez para nós outros hoje seja algo espantoso, mas eles tiveram essa dúvida. E Jesus ele chega depois, como você bem leu aqui na leitura bíblica em classe, e faz-se fazer valer, né, que realmente ele havia ressuscitado, e traz como exemplo esse contexto aqui, para que hoje nós estivéssemos aqui estudando, podendo renovar a nossa esperança e aplicar isso aos corações das pessoas. Coisa maravilhosa. Agora, vamos para a introdução, para a gente ver aqui, fazer toda a abordagem, né, do que a lição tem proposto. Lembrando aos irmãos que esse momento aqui, o que eu combinei com o nosso pastor, é que a gente faça um rodízio das lições de todas as classes. Então hoje, como é o final do nosso trimestre, a gente está na classe dos adultos, e no próximo domingo nós vamos iniciar novamente na classe dos adultos, porque a lição falando sobre o surgimento da igreja, lá em Atos dos Apóstolos. Então a gente vai ter essa próxima lição falando sobre isso, e depois nós voltaremos, lição dos jovens num domingo, lição dos adolescentes no outro domingo, para que os irmãos possam entender o que nós estamos estudando em todas as classes de escola bíblica dominical nesse terceiro trimestre. Então, a introdução, ela vai falar assim, Belém não vai colocar aí a introdução? Não? Então vamos lá para a introdução. Chegando à última lição desse trimestre, a palavra que define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nessa lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Então aqui, o ponto central de toda a nossa lição é a palavra esperança, né? A esperança, a verdadeira esperança. Não são as falsas esperanças que os homens eles dão, mas a esperança em Cristo. Se cremos que Jesus ressuscitou, que ele é a primícia dos que dormem, como diz as Escrituras, e ele ressuscitou, cremos também que quando ele vier, naquele grande dia, os mortos ressuscitarão com corpo incorruptíveis, como Cristo ressuscitou. Então, é o ápice, como a gente já vem falando aqui, da nossa crença. Se nós não acreditássemos na ressurreição de Jesus, nós seríamos somente um grupo filosófico. Mas como nós acreditamos que Jesus ressuscitou, nós temos fé e nós somos cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, por isso, né, pastor? Isso, e quando nós entendemos isso, que Cristo vive, Cristo vive, e isso muda tudo, como nós temos aqui na introdução. E muda tudo, porque o cristianismo está baseado nisso. Como você me falou, se nós não acreditamos nisso, somos apenas um grupo fanático de pessoas que, por assim dizer, fazem uma religião por seu próprio bem, por seu próprio entendimento. Porém, nós destacamos isso, que Cristo, ele vive e muda a história da humanidade, muda a história dessa religião que se propaga no mundo todo, que é o cristianismo. Então, favorece-nos entender isso, que ele ressuscitou,
e ele vive, ele vive. E é por isso que nós falamos no início que é o ápice da nossa crença, é o ápice do entendimento bíblico, é o ápice do cristianismo, quando nós destacamos essa frase: Jesus vive, ele ressuscitou e está em nosso meio. E aí dissipa todo medo, toda incredulidade. E aí é por isso que é importante nós, como cristãos, ter isso em mente. E eu quero frisar isso mais uma vez: carregar o nosso peito com toda certeza. Não estamos aqui para criar embates, porque existem muitas religiões por aí que não acreditam que Cristo ressuscitou. Muitas linhas teológicas não acreditam que Ele é o Rei, que Ele é o nosso Salvador. Porém, nós que entendemos isso e acreditamos piamente, carregamos no nosso peito essa esperança, essa certeza, e propagamos para que outras pessoas também acreditem nesta palavra verdadeira. Muito bem, é isso mesmo. É o que nos dá a base para o cristianismo, é a ressurreição de Jesus, né? Nós temos força para pregar o evangelho, temos confiança, porque se a gente não tivesse essa esperança, como era que nós iríamos pregar? Se a gente não crê em algo, né? Não tem a convicção, a esperança que aquilo realmente aconteceu. Então, é a base. É interessante, Marcos Paulo. Outras pessoas, como nós outros, não vimos. Os discípulos, eles viram, né? E a bem-aventurado é aquele que não viu, mas acredita. Não é algo que é fácil para muitos, mas quando nós carregamos com fé, e aí tem que ter fé. Tem que ter fé e se basear no que está escrito e carregar isso, né, com alegria, com certeza, com convicção, porque nós não vimos a Cristo aqui na terra, não participamos da sua caminhada, mas nós acreditamos nisso. Acreditamos porque vemos os seus sinais, as suas maravilhas, fomos salvos por Ele, fomos libertos por Ele e queremos entender isso, queremos que você entenda também. Há uma necessidade importantíssima para que você acredite na ressurreição do nosso Salvador. Muito bem. Inclusive esse texto, pastor, está em João capítulo 20, versículo 29, diz Jesus: porque viste, Tomé, creste, bem-aventurado, ou seja, feliz, os que não viram e creram, como nós não vimos a Jesus, não andamos com Jesus, mas nós cremos em Jesus. Isso é fé. E Jesus disse que é bem-aventurado quem crê, né? Agora, vamos para o primeiro ponto. Aqui no primeiro ponto, vai dizer, no primeiro tópico da lição, vai falar sobre a aparição de Jesus Cristo. E aqui nós temos o primeiro subtópico que fala: Pai seja convosco. Aqui é um momento, um ambiente hostil, um ambiente de desespero dos discípulos, de incertezas dos discípulos. Aí Jesus vem com a palavra: paz seja convosco. Isso. Era peculiar de Cristo, né? Ter esse momento com seus discípulos, de trazer um ambiente de tranquilidade, de resolver as coisas. A gente percebe em vários momentos que Cristo resolve as questões e deixa os seus discípulos ali felizes. A gente percebe no momento em que ele multiplica os pães e os peixes. Em vários momentos Cristo vem com essa solução, com esse momento ali de resolver. E nesse momento aqui não é diferente. Agora ele chega com a roupagem trazendo uma palavra de tranquilidade: paz seja convosco. E com certeza os seus discípulos, que já acostumados a andar com Jesus, também sabia que era dele trazer essa saudação. Então é importante trazer isso aqui, porque nós entendemos que Jesus ele veio para trazer a paz, ele veio para resolver as coisas. E esse momento aqui precisava resolver, porque havia ali, como já foi dito aqui, uma incredulidade. Havia ali pessoas com dúvidas. Jesus vem, traz a paz e também traz a certeza, traz a tranquilidade, vem mexer com as emoções dos seus discípulos de maneira positiva, a fim de que eles não fossem mais turbados com aquele momento de tanta aflição e tantas dúvidas que regava aquele ambiente ali.
E Jesus ele vem com essa palavra: paz seja convosco. E aqui traz a importância de Cristo nas nossas vidas, a importância de Cristo para a sua vida. Nós não estamos tratando aqui de problemas pessoais, de problemas, sabe, de tudo que ocorre na sociedade. Estamos focando aqui em um assunto bem interessante, mas que esse assunto, ele transcende tudo isso, ele acaba abraçando tudo isso. Quando nós entendemos que Cristo ressuscitou, nós nos confortamos. Quando nos confortamos, trazendo paz ao coração. E a paz, ela é o antídoto para todos os problemas. Você está em paz com Cristo, em paz com seu irmão, em paz na vida. Isso é regado pela própria paz que Cristo nos traz, muda tudo. Assim como mudou ali aquela situação para os seus discípulos. É importante a gente reforçar isso, né? Que é a verdadeira paz. E Jesus ele fala duas vezes paz seja convosco. Aqui no versículo de número 19, paz seja convosco. E depois no versículo de número 26 também ele fala, paz seja convosco. Aí as pessoas não entendem, pastor, por que a gente dá a paz do Senhor? A paz do Senhor, por que a gente fala tanto a paz do Senhor? Porque nós temos a paz de Cristo, Ele nos deixou a paz. Ele é o princípio da paz, descrito por Isaías, né? Ele é o princípio da paz. Então, se nós temos a paz de Cristo, nós também queremos passar a paz para outra pessoa. Exatamente. É uma forma de salvação que foi aplicada pelo próprio Cristo. E hoje nós também temos essa saudação, que é carregada justamente com a intenção de favorecer o nosso próximo, né? Trazendo a paz do Senhor. Agora, imagine só, pastor, um ambiente de tristeza que os discípulos estavam passando porque eles viram Jesus morrer na cruz. Medo, tristeza. E aí Jesus ele aparece aos discípulos. Se Jesus te aparecesse para o Senhor hoje, qual seria a reação do Senhor? Em ver Jesus ressuscitado, você vê que Jesus enfrentou todas essas angústias na cruz, no Gólgota, mas de repente ele se apresentar ao Senhor ressuscitado. Qual seria a emoção? Eu digo sempre que foi um privilégio para aqueles irmãos ali, os irmãos primitivos, foi um privilégio, porque eles tiveram a oportunidade de ver Jesus com eles, caminhando, e também participar daquele ambiente muito bonito, que foi o ambiente da ressurreição. Eles receberam com surpresa e foram agraciados com essa promessa, porque Jesus já havia conversado com eles sobre isso. Mas na dúvida que eles tiveram, Jesus vem com essa roupagem, sauda e traz a informação e traz a prova. Isso, querido presbítero Marcos Paulo, com certeza nos encheria hoje também de grande prazer, que foi o que eles sentiram ali. O medo, a dúvida trouxe, saiu e veio agora no lugar disso a esperança. É isso que nós estamos estudando aqui, a renovação dessa esperança para aqueles que ainda têm dúvida. E eu sei que a caminhada que nós trilhamos, o caminho que nós trilhamos, muitas das vezes nos traz algumas decepções, alguns ficam pelo caminho, a dúvida paira, mas a lição que estamos estudando hoje é uma lição que vem justamente para trazer de volta, para orientar, abastecer, trazer como base para você que está nos ouvindo, a importância de continuar crendo nisso, acreditando nisso, como se Jesus tivesse ressuscitado hoje. Essa pergunta que o Marcos Paulo nos traz faz-nos refletir sobre isso. Como nós reagiríamos? Qual seria a nossa sensação? Então, eu me coloco no lugar dos discípulos e entendo que foi um ambiente de muita emoção. E, como nós estamos estudando hoje, nos dá uma responsabilidade de continuar acreditando e crendo na ressurreição do nosso amado Salvador. E nos alegrar com isso, É isso mesmo. Queridos, desde já quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando agora, tanto pelo nosso canal do YouTube, como também através do nosso Instagram, o nosso irmão Giovano Celestino, evangelista Giovânio, Deus abençoe, pregador James Barbosa lá de Rio Largo, Alagoas, irmã Adeilde de Itabaiana, nossa irmã Kelly Ora, Clécia Matias, Osmar Viana, Alessio, que é aqui do nosso Secades, irmão Daniel Marques. Deus abençoe vocês e todos os irmãos que estão nos acompanhando agora também pelo YouTube. Hoje nós estamos estudando aqui com o privilégio de ter nosso pastor
co-pastor do Tempo Central, o pastor Fábio Pinheiro, que tem aqui trazido, discorrido sobre esse tema tão importante. Nós vamos aqui agora, pastor Fábio, falar um pouco sobre a aparição de Jesus, esperança plena e alegria. O primeiro subtópico, ele vai falar sobre o medo deu lugar à esperança, né? Então a gente já comentou brevemente aqui esse tópico, né? E vamos agora para essa parte. Olha o que diz o comentarista nesse texto, né? O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiu no coração dos seus discípulos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus, né? Eles falando lá sobre o que tinha acontecido com Jesus. Jesus estava perto deles, né? E eles não reconheceram a Jesus, mas depois, com o partir do pão, eles conheceram que era o mestre que estava conversando com eles. Mas a gente percebe a incerteza já nesses discípulos de Emaús, que está em Lucas capítulo de número 24, versículo 13 ao versículo 35. Os irmãos podem ler depois em casa, porque não vai dar tempo da gente fazer essa leitura, justamente porque é um texto extenso. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformaram-se imediatamente. A esperança substituiu o medo e a frustração. Cristo venceu a morte, renova a nossa esperança e afasta a desesperança, né? Porque ele vive, pastor, nós temos um hino que diz isso. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Interessante, presbítero Marcos Paulo, que vários ambientes que ocorreram, que quando Jesus ele ressuscitou, ele aparece várias vezes aos seus discípulos, às pessoas. Você tocou muito bem nesse assunto dos que vinham ali no caminho de Emaús, porque eles vinham realmente conversando sobre a questão de Jesus, o que havia acontecido, e eles deparam ali com aquele homem que se aproxima e eles continuam conversando e trazendo as suas decepções, os seus medos. Interessante que eles estavam voltando para casa. Isso fala muito sobre a desistência das pessoas, né? As pessoas desistem facilmente. Nós temos hoje pessoas que talvez estejam nos ouvindo, ou pessoas que conhecemos, que em determinado momento da caminhada desistiram, né? E nós vemos aqui que eles estão retornando para casa. Você fala muito sobre pessoas que param no caminho, que desistem do caminho. E Jesus ali conversando com eles, e os irmãos sabem esse contexto histórico, que Jesus, ao partir do pão, eles percebem que realmente era o Cristo ressuscitado. E eles voltam para Jerusalém com a esperança renovada. Então, aquele medo que estavam sobre eles, aquele medo que fazia com que eles voltassem, desistissem, ele foi dissipado, né? Foi resolvido. Agora não existia mais medo, e sim esperança e certeza de que era o próprio Cristo. E nós podemos aqui falar sobre essa questão do medo em si, porque, como você bem falou na sua palavra, presbítero Marcos Mota, que as pessoas hoje são frustradas. O medo tem se alastrado, as decepções, as frustrações, e cabe a nós, né, que entendemos isso, que temos a certeza disso, pregar essa palavra, pregar esse evangelho e trazer às pessoas a certeza da salvação, fazendo com que o medo ele caia por terra. Foi assim que Jesus fez, e ele fez questão de trazer isso pessoalmente para os seus discípulos. Não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, estou contigo. Não tenham medo, estou caminhando com vocês. E aí foi o suficiente para que eles realmente voltassem a ter a esperança que estavam, por aquele momento, estava acabando. Jesus ele restaura, como bem fala aqui o contexto da nossa lição, restaurando a esperança. É uma palavra, queridos irmãos, que você deve receber agora no seu coração. Muita gente nesse momento está ansioso, depressivo, sem saber o sentido da vida, né? Mas através dessa palavra nós queremos profetizar na tua vida. Ainda existe esperança, e a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode transformar a tua tristeza em alegria, o teu medo em coragem, porque Ele está vivo
se Ele está vivo, é gerada essa esperança em nosso coração. E para a gente finalizar a nossa aula hoje, meu pastor, porque a hora já se avança, né? Hoje tivemos alguns problemas técnicos aqui para começar, mas próxima semana nós vamos começar em ponto para a gente ter um momento maior, né, para exposição do ensino da palavra. Mas para a gente encerrar aqui, meu pastor, a gente sabe muito bem que essa ressurreição de Jesus aponta para o dia da sua vinda, aponta para aquele grande dia onde ele voltará e levará a sua igreja. E Paulo ele já pregava sobre isso. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Ou seja, se Jesus ressuscitou, quem morreu com ele também ressuscitará com o corpo incorruptível. Versículo 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficarmos com o Senhor os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Então, se Jesus ressuscitou, ele nos dá esperança que um dia, se nós não estivermos aqui, eu espero que nós sejamos arrebatados, que ninguém quer passar pela morte, né? Que não vale que a gente seja arrebatado, se a gente que a gente esteja nesse último momento. Mas se a gente morrer, né, que a gente ressuscite para termos o corpo transformado e morarmos eternamente com Ele. Isso mesmo, presbítero Marcos Paulo, é uma etapa que precisa ser resolvida. Essa etapa de acreditar que Jesus ressuscitou. Você não pode chegar aos fins dos tempos, não pode chegar à vinda de Cristo sem acreditar na ressurreição do próprio Cristo. É uma etapa que precisa ser resolvida na sua vida, na nossa vida. E nós já resolvemos isso. Resolvemos o quê? Resolvemos acreditar. Nós acreditamos na ressurreição de Jesus. E para você que não acredita, não é que Cristo lhe rejeita, de hipótese alguma. Pelo contrário, Ele se revela através da sua palavra para que você acredite nisso. Não é porque nós estamos aqui falando que você a partir de hoje vai dizer, não, a partir de hoje eu vou acreditar. É porque a palavra ela fala conosco. Não são palavras, não são meras palavras. Pelo contrário, são palavras verdadeiras. É a palavra de Cristo que fala sobre isso. Então, se você passou por essa etapa de acreditar na palavra revelada, que fala sobre a ressurreição de Cristo, você está preparado para a volta do nosso Salvador, que aí depende desse ambiente que estamos vivendo agora, de acreditar em Jesus Cristo, para que possamos alcançar, e é como você bem falou, que nós possamos chegar nesse ambiente e sermos arrebatados. É uma esperança nossa. Jesus pode voltar agora, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, serão ressuscitar, terão o seu corpo transformado, assim como nós que estamos vivos também seremos arrebatados. E essa promessa, a promessa da volta de Cristo, ela vem fortalecida com essa nossa acreditação na ressurreição do nosso Salvador. Então acredite nisso, sirva ao Senhor com alegria, continue crendo de todo o seu coração, continue proclamando essa mensagem, levando a outras pessoas esse evangelho, como bem falou aqui, é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único evangelho, esse evangelho que salva, que liberta, que transforma e que fortalece aqueles que estão com incertezas, que traz a nós outros a cada dia a esperança de que Jesus vai voltar e levar a sua igreja para estar morando com Ele aonde Ele estiver. Que você nessa manhã seja abençoado com essa palavra, abandone o medo, abandone as incertezas e continue crendo que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Finalizo aqui com o meu agradecimento ao presbítero Marcos Paulo pelo convite. Estamos sempre aqui no Templo Central. Hoje foi um tempo mais curto, estamos retornando agora para o encerramento da Escola Bíblica, mas quero dizer a você que você é o nosso convidado para estar conosco todos os domingos. Templo Central, a Escola Bíblica é uma bênção. E você não pode ficar de fora dessa bênção. Venha você e a sua família fazer parte
desse nosso ambiente espiritual. Muito obrigado, meu pastor, por esse momento tão rico, onde nós falamos da palavra de Deus de uma forma tão suave, tão leve, trazendo paz também, né? Reforçando essa paz que excede todo entendimento. Lembrando também que os irmãos estão convidados, né? Hoje à noite nós temos o culto da família, né? Às 18 horas, nosso pastor Fábio Pinheiro, nosso pastor presidente também, pastor Leonardo Soares, convida todos os irmãos para participarem do nosso momento. Tem sido uma bênção, todos os cultos aqui no Templo Central têm sido uma bênção. Hoje à noite é o culto da família, também tem sido uma bênção. Venha você e sua família receber a bênção de Deus e a palavra ao seu coração. Você não pode ficar de fora também, tem sido uma bênção. Eu quero compartilhar com você esse ambiente tão bonito, tão especial que temos vivido aqui no Templo Central. Amém. A todos os irmãos que até esse momento estiveram conosco assistindo a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, Deus os abençoe grandiosamente. E se Jesus não voltar até próximo domingo, nós estaremos aqui com esse encontro marcado com a nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos.